nós iremos meditar, fazer uma reflexão em cima do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Em alguns versículos nessa noite, e nós imprimimos aí essa folhinha com o mesmo esboço que nós temos aqui. E eu acredito que você chegando em casa, você pode meditar com mais calma, mais paciência. Você vai buscar mais textos da palavra do Senhor, para que você possa assim, estar estudando a palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Nós iremos estudar este texto, este capítulo da palavra do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6. O tema desta mensagem está bem grande, aí na sua folhinha, que diz: a graça de Deus como livramento do poder do pecado. A graça de Deus como livramento do poder do pecado. O primeiro versículo, Paulo começa fazendo uma pergunta bem pertinente. Ele diz assim: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Algumas traduções desse mesmo texto dizem: qual a conclusão? Ou que conclusão? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo estava falando do contexto da carta que ele está escrevendo. E para que a gente possa entender essa pergunta, a gente tem que voltar 3 versículos anteriores, versículos 19, 20 e 21 do capítulo 5. Vamos ler. Olha aí como é que diz a palavra do Senhor. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o versículo 20, vamos colocar ele na nossa mente. Versículo 20, vou ler novamente: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo vai e pergunta no capítulo 6, versículo 1, ele faz essa pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o que vamos ler aqui no primeiro pontozinho aí. Permaneceremos no pecado, que é para nós entendermos o que Paulo estava querendo falar. No capítulo 6, acompanhe comigo a leitura. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar pecando e ainda assim estarem livres da condenação eterna em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção, pondo em relevo, em destaque, uma verdade fundamental. Qual verdade é essa? Está em negrito, vamos ler todos juntos. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Olha que interessante o que Paulo está querendo dizer. Olha para mim. Ele está
justamente essa ideia. Porque ele estava escrevendo, olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí alguns estavam tendo a ideia de que, quer dizer que onde o pecado abunda, a graça é maior? Então eu vou pecar mais, para que haja mais graça. Então eu vou continuar pecando mais, para que a graça se manifeste mais. Aí Paulo vai lá e diz o quê? De maneira nenhuma. O versículo 2, olha, bem no comecinho, de modo nenhum. Por quê? Vamos repetir o que está em negrito aí? O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, eu não posso mais pecar. Se eu estou morto para o pecado, eu não posso mais pecar. Por quê? Porque agora eu já estou com uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida e essa aliança que eu tenho com Jesus, assim como essa aliança que está do meu dedo aqui, me diz que eu tenho um compromisso com a dona Silene, que eu tenho que ser fiel a ela, que eu tenho que honrá-la, que eu tenho que respeitá-la, que eu tenho que amá-la, que eu tenho que protegê-la, que eu tenho que estar com ela na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, onde for. Desse mesmo jeitinho somos nós para com Cristo. Paulo estava contestando essa ideia errônea. Eles não tinham entendido. Eles não tinham compreendido. Por quê? Porque eles ainda estavam com a ideia: quer dizer que a graça é abundante onde há o pecado, então eu vou pecar, que é para ter mais graça. Não. Aí é que nós temos que frear, fugir, correr, se afastar, distanciar do pecado. O pecado não pode mais habitar em nós. Os irmãos entenderam? Veja como é interessante a palavra do Senhor. Por isso, irmão, quando você for ler a sua Bíblia, não se esqueça, leia sempre também o contexto daquilo que está escrito. Porque se você ler textos isolados, você vai cair no mesmo erro de alguns por aí. TJ, os do sétimo dia, e tal. A gente precisa ler a Bíblia por inteiro, completo, para a gente poder entender. Vamos continuar lendo. Depois aí do negrito, ele vai dizer, o crente foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo Jesus. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Paulo destaca que já não podemos servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. E existe, irmãos, pessoas por aí que se dizem crentes que estão agindo assim. Aí usam aquela velha expressão, nada a ver. Não tem nada a ver. Tudo está leve. Não tem nada a ver não. Eu posso, é só um pecadinho. É só uma coisinha de leve. Irmãos, eu aprendo na Bíblia que não existe nem pecadinho, nem pecadão. Existe pecado. E pecado é tudo do mesmo tamanho. Pecado é tudo do mesmo tamanho. É desobediência, é errar o alvo, é transgredir a lei. A lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei, as leis do Senhor. Paulo está dizendo justamente isso. Olha, vocês já aceitaram a Jesus, pois vocês têm que continuar buscando essa perfeição, fugindo do pecado, se afastando do pecado, distanciando do pecado. Pastor, mas e o pecado? Vamos para o próximo ponto. Pecado. Acompanhe aí na sua apostila. O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. Eu destaquei aqui só duas palavras: hamartia e adikia. Hamartia significa o quê? Transgredir. O que mais? Praticar o mal. O que mais? Pecar contra Deus. Abra sua Bíblia, João 9:41.
para que nós possamos ler esse texto. Último versículo do capítulo 9. João 9, 41. Olha como é que vai dizer a palavra. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Por que ele está falando isso? Isso aí, o contexto dessa palavra de Jesus, é onde ele cura um cego. E esse cego vai se apresentar na sinagoga. Os fariseus, os doutores da lei, pegam esse cego e começam a interrogar. Começam a interrogar os seus pais, começam a interrogar a sua família. Quem foi isso? Esse cego era cego mesmo? Ele era de nascença? Não é enganando não? E tal, começa. E aí Jesus, ele ainda não tinha visto Jesus, não tinha tido o conhecimento de Jesus. De repente, Jesus se revela ao cego. Já no final, versículo 35 para frente, desse mesmo texto. Jesus ele se revela ao cego. E aqui no final ele responde isso aí: olha, se fosseis cegos, ele está falando aos fariseus, se vocês fossem cegos, de visão, do olho mesmo aqui, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus utilizou aí um trocadilho de palavras, para mostrar para eles que eles não eram cegos físicos, mas eram cegos espirituais. Eles eram cegos na sua mente, no seu interior, cego de ver que o milagre de Deus aconteceu na vida daquele homem, e que eles deveriam era glorificar a Deus, e não ficar trazendo ele para fazer questionamentos. Ah, mas ele era cego mesmo? Ah, mas ele curou mesmo? Será que era de verdade? Será que ele não estava enganando não o povo? Balela. Por isso que o significado de hamartia é transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Quem peca contra Deus, irmãos, está incorrendo num sério risco. De quê, pastor? Num sério risco de não existir, de morrer, de perder a sua própria vida. O que é que acontece com uma galinha que tem vários pintinhos e um desses pintinhos se afasta da galinha? A tendência dele é o quê? É morrer. Você pega por uma cobra, por um gavião, por um gato, por qualquer um animal. Por quê? Porque ele não está na proteção da galinha. Aqueles que se afastam do Senhor, eles perdem a proteção de Deus. Aqueles que se afastam do Senhor, eles perdem a proteção do Todo-Poderoso. Lembra o que é que Jesus disse lá? Paulo diz lá em Colossenses 3, 1 e 2 e 3, se eu não estou enganado: porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu já até mostrei para os irmãos o que é que Paulo estava querendo dizer. Para se chegar até nós, precisa passar por Cristo e por Deus. Mas aqueles que estão com a sua vida escondida com Cristo em Deus, quem não está correndo sério risco. O que é que Jesus diz lá no texto que nós lemos agora? João 15: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. A outra palavra é adiquia. Significa o quê? Iniquidade, maldade ou injustiça. Esse termo pode ser descrito como falta de amor. Olha que interessante, porque todos os delitos surgem pela falta de amor a Deus e ao próximo. É daí que se inicia, irmãos. Quando alguém não tem amor a Deus e não tem amor ao próximo, ele é capaz de fazer de tudo com o seu próximo. O relato que eu disse para os irmãos,
daquele moço que havia violentado a sua enteada lá no Maranhão, São Luís, e jogado ela debaixo de um monte de telhas. Já até disse para os irmãos que ele havia sido preso, que havia sido jogado numa cadeia, num presídio, e que lá no presídio fizeram a filmagem dele de pinicando ele bem pinicadinho, igual faz um vinagrete com tomate. Será que aquelas pessoas ali têm o amor de Deus no coração? São verdadeiros monstros, desfigurados, não tem nem amor a Deus e nem ao próximo. Como é que Jesus ensina? Aquele que te bateu na tua face direita, dá também a esquerda. Se ele disser, vamos comigo uma milha, anda com ele duas. Se ele disser assim, me dá a capa, pega também a túnica, leva tudo. É assim que Jesus ensina. Se todas as pessoas do mundo, irmãos, toda a humanidade, obedecesse os ensinamentos de Jesus, nós poderíamos dormir com a nossa casa do jeito que essa igreja está aqui, ó, com as portas abertas. Ainda vinha dizer, moço, encosta a porta aí que está entrando muito vento, você vai morrer de frio. Mas caso isso aconteça hoje, se essa igreja ficar aberta aqui, depois de 1h da manhã, 2 horas, quando a gente voltar aqui, acho que não tem mais nem telhado. Já levaram, foi tudo. Por quê? Porque o coração do homem está indo de mal a pior. O seu pensamento, a Bíblia diz, é perverso, é mal, continuamente. Continuamente. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Hoje está bom, hoje não é, hoje é mais light o assunto. Destas definições, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado está onde? No egoísmo, ou seja, apegamento do ser humano às coisas ou aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus e sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra, é inimizade contra Deus e desobediência. Depois você vai ler esses textos em casa quando você chegar, porque senão não vai dar tempo de a gente ir para frente. Para terminar esse assunto, o pecado é também corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. O pecado nos leva tanto a deleitarmos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. O pecado nos leva tanto a deleitarmos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. O pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos ainda hoje, trazendo sérias consequências. Eu citei só 3, mas existem várias consequências. A primeira delas, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos 1:8. Julgamento divino. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1:8 não, 1:18, desculpa. Quero que todos leiam juntos. Você vai localizar, Romanos 1:18. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Olha isso. Primeira coisa, julgamento divino. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Toda a impiedade e perversão dos homens vai ter o seu julgamento por Deus. Por isso que Gálatas, Paulo diz assim, olha, de Deus ninguém escarnece ou zomba.
Irmãos, você chega a me arrepio todinho quando falo isso. Já imaginou alguém dizer na cara do Senhor Deus que Ele não existe, que Ele não serve de nada, e coisas piores do que essa que eu não vou nem me atrever a pronunciar? Já imaginou? Nós sabemos, nós temos a consciência de que Deus Ele é maravilhoso, de que Deus Ele é bom, de que Deus Ele é extraordinário, de que Deus Ele é a razão maior da nossa existência. E qual é a nossa missão, a nossa responsabilidade? O que é que nós fazemos? Adoramos a Ele, porque Ele é digno de honra e de glória. Por isso, irmãos, que toda a impiedade e perversão dos homens, daqueles que cometem injustiças, vai ter o seu devido julgamento. E você, e eu, e nós, vamos estar lá nesse dia, contemplando esse julgamento. Nós vamos participar desse julgamento, como escolhidos do Senhor Jesus. Nós vamos julgar até anjos que desobedeceram a Deus. Você e eu, nós. Por isso, irmãos, que a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como crentes, ela é muito grande. Ela é gigantesca. Nós temos que sempre dar bons testemunhos. Nunca nos esquecer disso. Aonde nós estamos, tem sempre olhares sobre a nossa vida. Lá no seu serviço, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, junto com os amigos, lá na lanchonete. Sempre temos olhares sobre nós. A outra consequência, bora lá no 3, 1, 2, 3. Morte física e espiritual. Esse daí ele sabe de quase salteado, né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como é maravilhoso isso. E o que é um dom? Um presente. Um dom é um presente de Deus. Por isso que ele diz que a vida eterna é um dom. Um dom, um presente de Deus. O outro, terceiro, para a gente encerrar esse ponto. 1, 2, 3. Esse daí também sabe que vai salteado, né? Porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Distanciamento de Deus. E eu já disse para os irmãos que para a pessoa se afastar, se esfriar na fé, não é um estalar de Deus. Ele vai esfriando devagarzinho. Devagarzinho, daqui a pouco ele esfriou. Se apagou. Já não tem ânimo, já não tem alegria, já não tem prazer, já não tem. Para ele já está aqui, é um enfado, é uma canseira. Coloca-se impedimentos, empecilhos, barreiras, obstáculos. Por isso que nós precisamos estar sempre pertinho do Senhor. Nunca se distancie do Senhor, meu irmão. Nunca se distancie do Senhor, meu irmão. Mas permaneça firme, alegre com Jesus, satisfeita com Cristo, igual o hino fala. O segundo, capítulo 2, do versículo 2 do capítulo 6, olha aí como é que ele diz: como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Mortos para o pecado. Acompanhe na sua apostinazinha. A premissa fundamental de Romanos 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico,
Você morreu para o pecado e precisa dar provas disso, de sua decisão. Nós, como crentes, morremos para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeira, como é que está escrito? Nós morremos para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que nós morremos com Cristo na cruz e que fomos juntamente ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Ou seja, para Deus, nós estamos mortos para o pecado. Deus ele olha para nós e vê o que em nós? O sangue de Cristo. O selo, a marca do sangue do Cordeiro. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar nenhuma rugazinha na nossa vida, nenhuma manchazinha. Se tem, se existe, peça misericórdia para o Senhor. Senhor, me purifica com o teu sangue, limpa, perdoa os teus pecados, tira tudo aquilo que me afasta da tua presença e se achegue a Deus. Segunda maneira que nós morremos para o pecado, como é? Nós morremos para o pecado quando nascemos de novo pelo Espírito Santo. Nós recebemos o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrermos diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida de obediência a Deus. Todos os dias, irmãos, não é só uma vez por semana. Todos os dias nós temos que aniquilar a nossa carne. É ela, a carne, que gera em nós os desejos pecaminosos. Às vezes, eu já tive essa experiência, que às vezes tem coisa que tudo enquanto a gente atribui ao diabo. Isso assim foi o diabo. Isso assim foi o diabo. Os irmãos sabem que nós temos 3 inimigos: a carne, o pecado, a carne, o diabo e o mundo. A carne, o diabo e o mundo. Desses 3, o que eu considero mais difícil é a carne. Por quê? Porque nós estamos com ela todo dia, 24 horas, nós dormimos com a carne. E para nós vencermos, nós precisamos mortificá-la, porque ela gera desejos. E às vezes, irmãos, acontece de vir pensamentos na nossa mente, às vezes que não são pensamentos puros, santos, sadios, que nós atribuímos esses pensamentos ao diabo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: o diabo não lê pensamento. O diabo ele não é onisciente. Às vezes isso acontece porque nós estamos vacilando na mortificação da nossa carne. Às vezes nós estamos mais lendo a Bíblia, às vezes nós estamos mais orando, meditando na palavra, nós estamos mais nos consagrando. Aí a nossa carne vai ficando forte, o nosso espírito vai ficando fraco. E aí começa a vir pensamentos. E tudo começa onde? No pensamento. Só que Satanás, ele utiliza as suas setas. Ele vai lançando. Você sabe que Satanás é espírito. Espírito não cansa, não dorme, não descansa, não tem fome, não tem sede, não tem nada disso. É todo o tempo, é 24 horas, buscando a quem ele possa tragar. E é por isso, irmão, que nós temos que estar firmados na rocha. Terceiro, nós morremos para o pecado quando, no batismo em água, nós proclamamos nossa morte ao pecado e assumimos o compromisso de rejeitar o pecado, de viver para Cristo. Quando você desceu as águas batismais, você estava publicando algo que já estava aqui, dentro de nós, de você. Você estava só colocando publicamente aquilo que já tinha acontecido dentro de você. Porque o batismo nada mais é do que uma proclamação pública daquilo que você já tem dentro do seu coração, a certeza da tua salvação.
Por isso aqui nós precisamos nos batizar, esse ato do batismo, para publicar que nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. 6:6. Vamos ver o versículo 6 do capítulo 6. Olha como é que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Aqui tem duas palavras, irmãos: velho homem e corpo do pecado. E Paulo está utilizando essas duas expressões bíblicas. A primeira que é velho homem. Vamos ler. Velho homem, que se refere ao eu irregenerado do crente, ou seja, a pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia no pecado. Esse velho eu foi crucificado, foi morto com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. Esse velho homem que ele está falando aí, irmãos, é do nosso velho caráter, da nossa velha natureza, dos nossos velhos desejos, dos nossos velhos pensamentos, pensamentos que transgrediam a lei de Deus, pensamentos que infringiam a santidade de Jesus, pensamentos que iam de encontro àquilo que a Bíblia diz e ensina. Esse velho homem aí, ele foi desfeito quando? Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Através da morte de Jesus, nós alcançamos também uma nova vida, quando ele ressuscitou. Aí ele fala também do corpo do pecado. Já que velho homem, ele está se referindo ao nosso caráter velho, a nossa velha natureza, o corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos. João fala de três coisas que geram, que nascem dentro do coração do homem. A primeira delas é o quê? Concupiscência da carne. Um desejo desenfreado por coisas carnais, por coisas sensuais, por alguém que ele é incontrolavelmente obsessivo por coisas mundanas. Ele não se controla quando diz respeito a mulheres, ele não se controla quando diz respeito a bebidas, a drogas, a essas coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, um desejo desenfreado através da visão, do olhar. Não pode, em momento algum, deixar ele ficar só. Por exemplo, na internet, os sites que ele vai ver, quais são eles? Sites pornográficos, sites imorais, sites que enojam só da gente pronunciar. E muito, pasmem vocês, muitas das vezes são homens casados, e não só homem, mulher também, homens casados, que depois que olham essas nojeiras, essas coisas imundas, querem fazer desse mesmo jeito com a sua senhora. Descarado. Eu conheci um lá em Bacabal, que era desse jeito. A irmãzinha, coitada, crente, o camarada não era, queria fazer dessas coisas com a irmã. Eu não vou nem falar aqui nada mais disso, porque eu fico logo com repugnação. Coisa nojenta isso. Concupiscência dos olhos, soberba da carne, orgulho, desejo, coisas que querem engrandecer a própria carne, soberba, abusam. Então são essas coisas que Paulo está dizendo aqui, o nosso velho homem. E aqui, o
corpo do pecado sentia, nós irmãos, talvez não desse jeito, com essa intensidade, mas quando nós não tínhamos Jesus, nós vivíamos assim. Talvez você que está me ouvindo aqui, você talvez já tenha praticado alguma coisa semelhante, não com essa intensidade, na sua ignorância. Que talvez hoje, quando você se lembra, você se repugna, você se entristece da atitude que você tomou. Mas só que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para a glória do Senhor. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós. Por isso que Paulo ele se refere ao velho homem, caráter, natureza, e ao corpo do pecado. Esse aqui mesmo, o corpo. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Cuidado com o nosso corpo. Aí ele vai dizer: sua escravidão ao pecado já foi abolida na conversão. A partir de então, o crente não deve permitir que a sua antiga maneira de viver volte a dominar a sua vida e seu corpo. Nossa missão é o quê? Lutar. Pode morrer, mas morra lutando. Não desista. Se vier, morra lutando, mas não desista. Faça que nem os antigos. Bote capricho, né? Fala assim antigamente. Pai, eu vou botar capricho agora. Aí a gente ouve relatos. Pai, eu vou ter capricho, nunca mais vou ter um cigarro na minha boca, não fumei mais. Vou ter capricho que fiz isso, não fiz isso. É desse jeito. Lute. Não desista. 6 e 10. Vamos ler o 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha a palavra que Paulo está usando. Morreu para o pecado. Você já ouviu por aí, ou já viu, alguém morrer 2, 3, 4, 5 vezes? Eu nunca vi. Eu só vejo a pessoa morrer uma vez e é enterrado. Se você já viu alguém morrer 2, 3, 4, 5 vezes, me diga aí, que é para a gente ir lá conhecer esse camarada, essa mulher. Não tem. Por quê? Porque quando morre só uma vez. Desse jeito somos nós. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos ler o versículo de novo, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ô irmão, como isso é lindo. A Bíblia não precisa de muita coisa. Eu sei que você vai entendendo, né? Como é simples. Paulo está dizendo aí uma coisa. Olha, meus irmãos, vocês já morreram uma vez para o pecado, acabou essa história. Só que, por outro lado, vocês agora estão vivos para Deus, vivos para o Senhor, e vocês precisam agora viver, desfrutar essa vida de Deus, essa vida que Deus deu para vocês. Vamos ter a apostila. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. Na morte de Cristo, irmãos, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, Jesus triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado para viverem em novidade de vida. Agora vamos ler Mateus 16 e 25, vai na sua Bíblia. Mateus 16 e 25, para a gente poder entender o que é isso aqui. Olha como é que ele diz. Eu vou ler aqui para os irmãos, só acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Você entendeu o que Jesus está querendo dizer? A sua vida hoje, ela está perdida. Perdida para quê, pastor? Perdida para o mundo, perdida por desejos pecaminosos, perdida para a vontade da carne, perdida para essas coisas. Mas ela foi achada para quê? Para ser uma testemunha de Jesus, para ser um vaso escolhido na casa do Senhor, para ser uma bênção na sua família, para ser um vaso de honra na presença do Senhor, para ser a boca de Deus dizendo que o Rei dos céus está aqui. Aleluia! Como é maravilhoso isso, irmãos! E nós alcançamos isso através de quê? Através da nossa morte para o pecado. Vida apostila, vamos continuar. 6:12, vamos ler o versículo 12. Esse aqui também é interessante. Versículo 12, olha como é que ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha que interessante isso, irmãos. Vamos ler a apostila. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar, mormente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo Jesus. Exemplo, eu coloquei só 2. Não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 16 e 17. Olha como é que ele vai dizer, Paulo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Pastor, e o que é sagrado? Santificado, santo. E o que é santificado? Separado, exclusivo para um ser, para Deus, no nosso caso. Aquele que destrói os templos do Espírito Santo, que é você, que sou eu, se eu destruir esse templo, automaticamente já está dito aqui na palavra a consequência disso: eu também vou ser destruído. Por isso que eu preciso zelar do templo do Espírito Santo que sou eu. Cuide desse templo. Cuide, zele por ele. Tem um hino que diz assim, um corinho: cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, ouvido no que ouve, cuidado, ouvido no que ouve, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, ouvido no que ouve, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. Irmãos, é um hino infantil de criança, para ensinar as crianças a ter cuidado com a boca, com a mão. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Olha o outro texto aí, 2 Coríntios, vai mais para frente, 2 Coríntios 5:10.
Segundo aos Coríntios 5,10. Olha como é que ele vai dizer. Você encontrou? Localiza aí na sua Bíblia. Localiza o texto. Segundo aos Coríntios 5,10. Diz assim, olha. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O nosso corpo, aquilo que fizemos através dele, vai ser julgado. Esse tribunal de Cristo aqui, eu não vou entrar no mérito, só para relembrar os irmãos, não é para condenação, não, é para galardoamento, para retribuição, para a bênção, né? É lá que a gente vai receber as bênçãos daquilo que está fazendo hoje. Então, por meio do corpo é que nós vamos receber esse galardão. Por isso que nós temos que ter cuidado. Deixa eu correr. A segunda coisa é apresentar o nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e a sua justiça. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, sede sujeitos ao Senhor. Se Deus falou, ouça e obedeça. Se Deus disse que é para ir, vá. Se Deus disse que é para ficar, fique. Tem muita gente que se dá mal porque quando Deus diz que é para ficar, ele quer ir. Ele quer ir. Não fica, não, eu vou. Fica, não, eu vou. Pois vai. Aí chega lá na frente, cai no buraco, né? Desobediência. 6 e 15. Vamos ler o versículo 15. Para a gente já ir concluindo. Falta pouquinho, depois eu vou só ler porque não vai dar tempo, né? Versículo 15 diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aí o texto aqui da apostila diz assim: pecaremos? Uma pergunta. Vamos ler. Certos membros da igreja nos dias de Paulo presumiam que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Os crentes, tendo já aceitado a Cristo, devem escolher a quem servirão. Desses dois aí, escolher um. Letra A: poderão voltar ao pecado, cessando de opor-se ao domínio da sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado dessa decisão, ou poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servos de Deus e da sua justiça, tendo como resultado a santificação e a vida eterna. Está na nossa mão. Ou eu resisto, ou eu me entrego. Só que resistir, irmãos, no final tem a coroa de glória para você, para nós, para aqueles que foram fiéis até o fim. A Bíblia diz: Jesus, dá-te a coroa da vida, ou glória. Aí, para a gente meditar, aí tem o texto de Mateus. Abra a sua Bíblia, Mateus 7, versículos, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, texto da Bíblia, que isso aí a gente prega muito para lá fora, né? Mas Jesus estava falando aqui para quem era? Os discípulos também. Olha o que ele diz, 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa do caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós precisamos entrar pela porta estreita. Ah, pastor, o negócio está estreito mesmo. Pois assim é que é bom. É estreito. No estreito é que a gente vai chegar na glória.
No estreito é que a gente vai se encontrar com Jesus. Tem muitos aí que estão escolhendo a porta lá, o caminho lá. Está tudo assim maravilha, não tem problema, não tem tribulação com ele, não tem luta, é tudo mais de rosas. Está desfrutando tudo aqui. Aí quando chegar lá, aí o Senhor vai puxar para o ajuste de contas. Olha o que ele vai dizer mais. Então, aqui é a nossa escolha. Você vai escolher se você resiste, se você luta, se você permanece, ou se você entrega os pontos. Agora, pastor George, pastor secretário de missões da igreja lá, Assembleia de Deus em Bacabal, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci mais. Ele disse assim uma certa vez: irmãos, nós já estamos tão perto de Jesus, de encontrar com Jesus, que não vale mais a pena desistir. Não vale mais a pena. Não vale de jeito nenhum. Por isso que a gente tem que permanecer firme. Pode estar se acabando tudo, mas permaneça firme. Não olhe para a cruz do seu irmão. Não. A cruz do pastor é muito maneirinha. Isso é um bem-aventurado, um privilegiado. Acho que Jesus tem privilégio por ele. Eu queria tanto ter a cruz do pastor. Oh, mas a cruz da irmãzinha da dirigente do círculo de oração deixa, aí uma casca de isopor. Pesa nadinho. Oh, mas eu tenho tanta inveja da cruz da irmã. Irmãos, para cada um de nós, Jesus fez uma cruz. Leve a sua cruzinha, não se preocupe. Não corte ela não, leve até o final. Não corte, permaneça com ela firme. Leve a sua cruz. E nem olhe para a cruz do seu irmão. A cruz do seu irmão é a dele. A sua cruz é a sua cruz. Talvez você pense que ela é da mesma maneira, mas se você, às vezes você não consegue nem levantar ela do chão, de tão pesada que ela é. Quanto mais levar. Então nós temos que estar com a nossa cruz. De vez em quando a gente vai cair. Até Jesus caiu com a cruz, né? Por que a gente não cai também? Mas terminou, bateu aqui a poeira, botou a cruzinha no ombro de novo e ó, seguir para frente. Continua. Em nome de Jesus. 116, vamos só ler, que o tempo está indo embora. Ele faz seus leitores se lembrar de que são escravos daquele a quem eles mesmos se entregaram. Se eles se entregaram ao pecado, o resultado é o quê? A morte. Se eles se tornam escravos da obediência a Deus, o resultado é a justiça. A entrega é encarada aqui como um processo constante de submissão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesse texto. Olha aqui para os meus olhos castanhos claros. Obrigado. A Bíblia diz, Paulo, ele utiliza essa palavra servo, mas no original ela quer dizer escravo. Os irmãos sabem da história do escravo da orelha furada, sabe? Como é que funciona isso, pastor? O povo judeu, eles tinham, Deus dava liberdade para eles terem escravos. Só que o escravo ele só podia ficar na casa do seu senhor 7 anos. 6 anos no 7º ele tinha que ir embora. Só que às vezes ele era tão bem tratado na casa do senhor dele que ele não queria ir embora. Era como se fosse da família. Ele ia para onde? Aí Deus fez um ritual. Aquele escravo que quisesse ficar, ele precisava pegar uma suvela, um pedaço de madeira e furar a orelha direita. Quando alguém olhasse para ele, rapaz, mas não vai passar os teus anos. Aí olhar para a orelha do homem, está furado. O que significava aquilo? Que ele estava ali por livre e espontânea vontade. Ele não era mais escravo nas suas obrigações, mas ele era agora um escravo livre que estava ali porque amava aquela família. Nós hoje, irmãos, somos escravos da orelha furada. Nós estamos aqui, mas não é porque somos obrigados. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, porque queremos a presença dele.
diabo, ele não fura a orelha de ninguém, não. Sabe onde é que ele fura? Na tábua da queixo aqui, ó. Como um bicho bruto, como um animal. Por quê? Porque qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. O diabo, ele não dá liberdade para ninguém, não. Por quê? Porque ele tira a liberdade. Ele maltrata. Porque a função dele é essa, de fato. Por isso, irmãos, nós temos que entender isso aqui. Paulo estava falando justamente isso aqui. Olha, vocês têm que se lembrar que vocês eram escravos do pecado. Mas Jesus foi lá e tirou vocês de lá e deu liberdade para vocês. Deu oportunidade para vocês. O 17. Vamos ler o texto. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Era antigamente escravo do pecado. Olha o que ele vai dizer na apostila. Houve então um rompimento dessa escravidão. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. O padrão de ensinamentos é o cristianismo, é claro. Eles foram entregues para o aprendizado do seu conteúdo. Eles reagiram obedecendo, uma obediência que vinha das profundezas do seu ser. Isto provocou mudança decisiva. Foram libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Ambos, o pecado e a justiça, foram personificados. E esta figura de linguagem, ser escravo do pecado ou da justiça, ajuda-nos a compreender exatamente o que está se discutindo. Ou seja, João 8,32, ele diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o versículo 36, mais embaixo um pouquinho diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós, irmãos, estávamos lá no mundo. Alguns aqui eram escravos da idolatria, outros escravos da incredulidade, escravos dos vícios, escravos da prostituição. E aí aconteceu uma coisa diferente. Você ouviu uma palavra, você ouviu uma voz através da Bíblia, e essa palavra ela bateu certinho no seu coração. Bateu como assim uma bomba, uma dinamite que estraçalhou tudo e começou-se agora a renascer, a florescer uma nova vida. Isso aconteceu com cada um de nós quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus. O 19, versículo 19, ele vai dizer assim, olha, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Olha como isso aqui é lindo. Do que é que ele está falando? Está falando, irmãos, da nossa vontade. Assim como você era fervoroso, tostado, era esforçado para satisfazer os desejos da sua carne, mais ainda agora você tem que ser esforçado para fazer a vontade do Senhor Jesus, porque você foi agora libertado pelo poder da palavra do Senhor. Você agora foi tirado do mercado de escravos e foi colocado agora no reino do Filho do seu amor, na presença do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer aqui, olha, apostila, leia. Paulo diz que esta analogia humana é necessária por causa do discernimento deficiente daqueles que facilmente se tornam instrumentos do pecado. O homem sob o controle do pecado está na carne. Antigamente os leitores de Paulo apresentavam os seus membros como escravos da impureza, cometendo um pecado após o outro. Isto comprovava a sua constante devoção às diversas formas de impiedade. Assim, oferecer agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, com o mesmo abandono com o qual os homens dedicam-se ao mal,
deveriam agora apresentar seus membros como escravos da justiça. Qual é o resultado? O resultado é consagração ou santificação. Consagração a quem? A Deus. Santidade é o produto da consagração a Deus. Ou seja, quando você se consagra a Deus, automaticamente a tua vida vai sendo santificada. As impurezas vão saindo. Você vai ter uma visão diferente. Você vai ter um ânimo diferente. Você vai ter uma palavra diferente. Você vai ter um pensamento diferente. Por quê? Porque agora você está num processo de santificação constante, através da consagração. Aleluia. O versículo 20 diz: Paulo afirma que quando os leitores pertenciam ao pecado, eles certamente não tinham a justiça por Senhor. Ou seja, nós vivíamos nós tínhamos até um caráter para viver numa sociedade perfeita, uma sociedade boa, mas nós não nos importávamos muito com o nosso próximo e nem com as leis de Deus. Talvez nós vivíamos errantes, pensávamos só em nós mesmos. O egoísmo e o egocentrismo eram as nossas bandeiras. Aí, a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós passamos a ser o quê? Novas criaturas, com um caráter moldado agora não por conceitos humanos, filosofias humanas, mas um caráter moldado pelo Espírito Santo do Senhor, que faz com que nós sejamos sensíveis à presença doce do Espírito Santo. Quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos glorificando, quando nós estamos na casa do Senhor, nós nos tornamos o quê? Sensíveis. Versículo 21, estamos encerrando. Versículo 21 ele vai dizer: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Quando vocês eram escravos do pecado, que fruto vocês produziam? Vocês produziam o tipo de fruto de que agora vos envergonhais. Os pecadores produzem não fruto. O fim deles é a morte dessas coisas. O fim delas é a morte, o fim dessas coisas. Paulo aqui se refere à morte eterna. Ou seja, tem coisas aqui, irmãos, que talvez você está aqui hoje, talvez você não tenha nem coragem de pronunciar coisas que você talvez já tenha cometido lá no seu passado. Elas são motivo agora de quê? De vergonha. Ou era motivo de vergonha. Mas aconteceu algo diferente na sua vida. Você teve um encontro com Jesus. E aquilo que te motivava, te puxava para baixo, como vergonha, te motiva cada vez mais a buscar mais a presença do Senhor. Te motiva cada vez mais a se santificar. Porque o encontro com Jesus mudou a tua vida, mudou a tua história. Você olha hoje e diz assim: quem te viu, quem te vê. Quem não era e quem não é agora. Não foi homens, não foi pessoas humanas, mas foi a presença de Jesus na sua vida. Versículo de número 22 diz assim: está agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A apóstola diz: estar livre do pecado significa ser escravo de Deus. O fruto imediatamente produzido é a consagração. O resultado final de se pertencer a Deus é a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. O versículo 23 ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a apóstola, o último texto, nós vamos ler agora. Porque o salário do pecado, pelos serviços que lhe prestam, é a morte. Paulo aqui muda ligeiramente a sua analogia. O pecado paga o salário àquele que trabalhara para ele. O salário paga o quê?
A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito da libertação do pecado oferecido por Deus, a transformação de todo ser do pecador é a vida eterna. Vida eterna é um novo tipo de vida. O pecador o considera um favor não merecido. Esse tipo de vida, esta qualidade de existência, encontra-se em uma só pessoa, que é Jesus Cristo nosso Senhor. A última frase, nosso Senhor, é a maneira de Paulo dizer que o Senhor nos pertence como nós lhe pertencemos. Nós o fizemos como o Senhor por ato de entrega. Seu senhorio se estende à maneira do nosso comportamento. Ou seja, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu agora pertenço a Jesus. E a minha responsabilidade é o quê? Ser um pequeno Cristo. Ser um cristão. Uma testemunha fiel de Jesus. Que palavra! Eu de fato gostei dessa palavra. Porque serviu para mim. Primeiramente para mim. E eu espero que você guarde no seu coração e aplique essa palavra. Aplique a palavra do Senhor ao seu coração, na sua vida. Não deixe de forma alguma de aplicar essa palavra. Vamos ficar de pé nessa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do irmão Jardel, do Mateus. Deus abençoe, volte sempre. E dizer para você, meu irmão, minha irmã, que agora nós devemos viver em novidade de vida a cada instante. Lute pela sua salvação. Lute ferozmente, lute pela sua salvação. Não desista. Não desista jamais da sua salvação. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo esteja acontecendo ao contrário daquilo que você pensava, mas permaneça firme, esperando no Senhor, porque é o Senhor que é a nossa vitória. Vamos orar ao Senhor, encerrando o culto nessa noite, agradecendo a Deus. Quantos precisam ainda de oração? Oremos uns pelos outros. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir, Papai, que o Senhor possa, Pai amado, receber a nossa gratidão. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu. Oh, Senhor, nos faz entender a cada dia a sua palavra, nos faz compreender, nos faz alcançar a cada dia a sua palavra. Pai querido, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos, aqueles que chegaram aqui. Obrigado, Senhor. Continua abençoando eles, Senhor. Continua trabalhando em suas vidas. Continua operando, Pai. Vai curando os que estão doentes. Senhor, te apresento a irmã Yara, Senhor. Nós estávamos muito bem, de saúde. Pai querido, vai agora no encontro da tua serva, Senhor. E opera um milagre na vida dela, Senhor. Tira, Pai amado, todo o mal-estar. Tudo aquilo que está causando, Pai amado, aquelas ânsias de vômito, Senhor amado. Que ela possa estar, Pai amado, alcançando de ti um milagre na sua vida. Senhor, eu te peço, Pai, nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite tranquila. Nos livra de todo mal. Nos dá sonhos e revelações. E que nós possamos estar prontos para ouvir o suar da tua trombeta. Senhor, fica conosco, Pai. É o que nós te clamamos e te pedimos nesta noite em nome de Jesus. E que o amor de Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo venha sobre vós. Amém. E glória a Deus. Não saia sem falar com seu irmão. Cumprimente.